das vezes que eu prego aqui nas terças-feiras, principalmente na terça, as minhas pregações das terças-feiras é fruto das minhas intrigas, fruto dos meus próprios conflitos, das minhas intrigas. Eu fico encafifado com certas coisas que tem na Bíblia. E eu sinto uma limitação enorme em certas coisas para compreendê-las. Então, aquilo que eu não entendo, a maior parte das vezes que eu venho pregar aqui, eu estou abrindo aqui um confessionário. Eu exponho as pregações ela em cima das minhas dúvidas mais profundas. Existe um termo na filosofia chamado aporia. Aporia é quando uma reflexão filosófica chega num ponto que não tem solução, ou num ponto de redundância. Por exemplo, se eu perguntar para você, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Você vai tocando de roda, e você entra num loop de pensamento entre o ovo e a galinha, o ovo e a galinha, o ovo e a galinha, a galinha e o ovo, a galinha e o ovo, a galinha e o ovo, e você não consegue sair dela, porque não tem solução. É difícil, não é uma solução fácil, é uma coisa simples. É uma aporia. É algo que não tem saída. Ou, se tiver saída, essa saída, essa solução, ela está além daquilo que é óbvio, daquilo que é colocado no plano lógico, no plano razoável. Então, eu leio a Bíblia, medito nas Escrituras e me deparo com certas afirmações, me deparo com as suas proposituras, com as suas verdades, e de repente eu me vejo assim, como é que é isso? E isso cria em mim uma espécie de desconforto. Como o caso do exemplo da ostra. Tem um livro do Rubem Alves que diz que ostra feliz não produz pérola. E ele diz porque a ostra vive no fundo do mar, e é quando cai um grão de areia que machuca. Um grão de areia, uma pedrinha cai dentro da ostra e faz um machucado nela. E ela começa a trabalhar o machucado para cicatrizar aquele. Ela começa a trabalhar em cima daquele machucado para gerar um processo de cicatrização. E nesse processo de cura, de lidar com a própria dor, nesse processo da própria dor, do próprio sofrimento, é que a pérola é gerada. De tal modo que a ostra que não tem pérola é a ostra que não passou pelo sofrimento, que não passou pelo drama, que não viveu o desafio, que não passou pelas angústias. Pois o hino 126 diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e as mais belas melodias, não é assim que diz? Na escuridão. Louvado seja Deus. Então,
o profeta é transladado por Deus a um vale, e segundo o relato bíblico, é um vale de ossos secos, e os ossos estavam para além de secos, os ossos eram sequíssimos. E a voz do Senhor indaga o profeta e lhe pergunta: porventura poderia esses ossos tornar a viver? E ele responde: tu sabes, Senhor, isso é coisa do Senhor. Amém? E esse texto é conhecidíssimo. E eu já preguei também muitas vezes nesse texto. Até que então eu voltei nesse texto e o Senhor fala com ele assim: então profetiza sobre o vale de ossos secos. Profetiza sobre o vale de ossos secos. E o profeta então se arvora com a voz profética, debaixo da ordem divina, da determinação do Senhor, e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E os irmãos conhecem a história. E acontece que Deus irá agir através da palavra profética. E quando nós chegamos no versículo de número 7, ele diz assim: então eu profetizei como o Senhor me deu ordem, e enquanto eu profetizava, ouvi um ruído. Enquanto ele profetizava, enquanto ele estava falando, ao mesmo tempo, ele ouviu um ruído. E então tem uma vírgula, e depois da vírgula tem o que eu quero chamar a atenção de vocês. E se fez um rebuliço. E é aqui que entrou o problema. É aqui que entrou o grão de areia. É aqui que me fez sofrer. Porque a gente, quando você lê alguma coisa e entende, você fica contente porque você está conseguindo entender o que você está lendo. Agora, todas as vezes que eu passei por esse texto, como diz no capítulo 9 do livro do Evangelho de São João, eu só sei de uma coisa, que eu era cego e agora vejo. Que a maior parte das vezes a gente lê o texto, e a gente lê e pensa que entendeu. E toca a vida para frente, já que eu já entendi, então estou beleza. Aí depois eu falei, peraí, e se fez um rebuliço. Eu falei, meu Deus. Quando se fez um rebuliço, Deus então começou a fazer o quê? A reorganizar o vale de ossos. Porque a própria Bíblia diz que estava cada osso para um lado do vale. Os ossos não estavam ali todos organizados, as caveirinhas, tudo montadinho, não. Tava uma maçaroca de osso. Todo embaralhado. Então estava assim um samba do crioulo doido. Estava uma mistureba de osso que ninguém conseguia separar que osso era o osso e de quem que era o tal osso. Vocês concordam comigo que o vale de osso seco estava todo desorganizado? E então Deus falou assim, nós vamos organizar o vale de ossos seco, que foi o que aconteceu, sim ou não? Vamos organizar os ossos. Porque a Bíblia diz que teve um rebuliço, e depois que teve o rebuliço, cada osso se juntou ao seu osso. Então Deus organiza a desorganização, e aí que entra o meu problema, que eu vou falar para vocês aqui, através do rebuliço. E o que é rebuliço? O que é rebuliço?
Rebuliço vem da palavra rebu. Significado de rebuliço é excesso de agitação, tumulto exagerado, falta de ordem. Então Deus, para organizar, Deus organiza a desordem desorganizando. Antes de organizar, antes do osso ir para o osso, tem o quê? Um rebuliço, um rebu. Não é rebô, não confunda. Tem a diferença entre rebô e rebu. Tem pessoas que confundem. Rebô é outra, rebô também é algo até parecido, mas o termo justo é rebu. E nós vamos entrar nesse rebuliço aqui. Porque Deus vai fazer com que cada osso fique o seu osso, que venha o nervo, venha a carne, venha a pele, que se levante um exército, que seja operado uma grande restauração. Só que para fazer essa restauração, essa organização, o que ele faz? Um tumulto, uma agitação tumultuada, uma desordem, uma confusão. Esse é o método de Deus. Como que Deus, para organizar, precisa desorganizar? E tem coisa que só Deus entende. Profetizei do jeito que profetizei, porque a gente acha assim, as coisas vão seguir uma ordem lógica. As coisas vão seguir uma sequência ordenada. As coisas vão seguir um caminho aplainado, belezura, Deus vai trabalhar e as coisas vão ficar niveladinhas. Não, para Deus nivelar primeiro, Ele bagunça tudo para colocar em ordem. Então a ordem é fruto do rebuliço. E o rebuliço é o tumulto, é a desordem, é a bagunça. É a confusão. Agora você vai falar para mim assim, você vai contra-argumentar. Espera aí, pastor. A própria Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Pois é. Pois é. Não é que você está certo que Deus não é Deus de confusão? E eu não estou dizendo que Deus é Deus de confusão. Eu estou dizendo que a Bíblia diz no livro de Naum, capítulo 1, versículo 3, que Deus tem um caminho na tormenta. Deus tem um caminho na tribulação, na turbulência. Porque às vezes nós planificamos um modus operandi e nós organizamos mentalmente, logicamente, a maneira como as coisas irão acontecer e nós criamos um filtro de tal modo que nesse filtro a gente passa a enquadrar Deus dentro daquele plano que nós fazemos. E quando Deus trabalha na forma dele, a forma dele confunde. A Bíblia diz, os ímpios ficarão confundidos. Meu pai me contava que um certo homem falou, eu vou descobrir como que a abelha faz o mel. Aí conseguiu fazer uma casa para a abelha, uma casa de vidro para a abelha. Vocês já ouviram essa história? Meu pai contava, eu era pequeno. Aí a abelha entrou dentro da casa de vidro que o homem fez.
e revestiu toda a parede interna do vidro de cera, e ele pensou que ia ver como que ela fazia. Aí ela foi lá e trabalhou lá dentro, escondidinha, para que quem estivesse lá do lado de fora não visse. E se fez o rebuliço. Eu profetizei e se fez o rebuliço. O rebuliço nasceu para colocar ordem. Então, se você estiver vivendo um rebuliço, não reclame. Muitas vezes, no meio do rebuliço, nós ficamos desatinados. Muitas vezes, no meio do rebuliço, nós nos vemos no olho do furacão. Muitas vezes, no meio do rebuliço, nós ficamos exasperados. Pense comigo. O profeta Elias está na caverna. E a Bíblia diz, então veio um vento, mas Deus não estava no vento. Veio um terremoto e Deus não estava no terremoto. Veio um fogo e Deus não estava no fogo. E aonde é que Deus estava? Numa voz meiga, no murmúrio de uma voz. Então, às vezes, nós somos colocados no meio da tempestade. O vale está ali. E é assim que Deus irá trabalhar. Esta é a realidade do trabalho de Deus. De tal modo que nenhum de nós seremos capazes de entender como Deus vai fazer. Porque se Deus fosse, Deus é para além de óbvio. Não queira servir um Deus óbvio. Não queira servir um Deus coerente. Porque os caminhos de Deus, os meandros, os mecanismos de Deus, as alternativas de Deus, as fichas que Deus tem para... Porque nós somos limitadíssimos em todos os termos, em todos os planos. Mas Deus não. Deus tem meios e formas de trabalhar que deixa qualquer um de nós pasmo. Grupo de pessoas que se movem de maneira desordeira. Tropel. Sinônimo de rebuliço é perturbação da ordem, turbulência, alvoroço, desordem, motim, perturbação, revolta, tumulto, indisciplina, alvoroço, arruaça. Olha só, tudo isso é sinônimo para a palavra rebuliço, arruaça, tumulto, reviravolta. Então a maneira como Deus vai trabalhar, olha só, então profetizei como Ele me deu ordem. E eu ouvi um barulho, e então se fez um rebuliço. E através do rebuliço, ou seja, do tumulto, da desordem, da ruaça, porque a gente acha assim, às vezes Deus bagunça a coisa. Deus mexe na coisa. Deus desajusta para ajustar. Porque nós pensamos que os nossos ajustes estão de acordo com o ajuste de Deus. Os homens não fazem os seus ajustes. Os homens não fazem os seus acordos. Os homens não fazem os seus contratos. Os homens não fazem os seus convênios. Os homens não fazem os seus esquemas. E nos esquemas dos homens tudo não funciona dentro de uma ordem perfeita. A gente não ouve falar do crime organizado, do tráfico de influência, dos sistemas de corrupção que existem no mundo, que bate em nossos ouvidos todo santo dia. Então, na ordem do homem, Deus faz assim, ó. Deus faz um rebuliço na situação humana. Louvado seja o nome do Senhor.
Deus bagunça a ordem vigente para colocar dele. Louvado seja Deus. E aí, irmão, na ordem de Deus, quem está em cima vai para baixo. E quem está embaixo vai para cima. Quem está pensando que já daqui a pouco já não é mais nada. E quem não é, aleluia, pode se preparar e dar glória, porque daqui a pouco vai ser. Por quê? Porque Deus trabalha invertendo as ordens. Agora, se a gente querer, a Bíblia diz assim, como a criança é gerada no ventre da mãe, como se forma os ossos da criança no ventre da mãe, assim são os caminhos de Deus. Nós não conseguimos entender. Porque os caminhos de Deus é um rebuliço. Eu pergunto para vocês. Capítulo 1 de Gênesis. Criou Deus os céus e a terra. Sim ou não? Versículo 2. Epa, peraí. Versículo 2. Criou Deus os céus e a terra. No 2, e a terra era sem forma e vazia. Olha o rebuliço aí. Mas nem esperou, já entrou o rebuliço, porque Deus vai botar ordem pelo rebuliço. Sem forma, vazia. Havia trevas e abismo. 4 coisas que formam o quê? O caos. Você quer entender? As mentes mais brilhantes da ciência estão estudando até hoje como é que veio tudo que está criado. Uns falam, é o Big Bang. Outros, não sei o quê. Outro é o macaco. Outro é o Charles Darwin, que falou que é fruto de uma evolução das espécies. E não sei o quê. E o outro diz outra coisa. E não sei o quê. A Bíblia dizia, a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Está lá. E no meio desse... E por quê? Se Deus criou os céus e a terra, por que Deus precisou passar pela etapa do caos? Pela etapa da desordem? Pela etapa das trevas? Pela etapa do abismo? Pela etapa da disfunção? A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Mas por que Deus já não criou ela com forma? Por que Deus já não criou ela cheia, plena? Por que Deus já não criou ela com todas as coisas no seu devido lugar? Porque o rebuliço está no caminho do processo. E é nesse processo caótico que Deus domina. Que o cientista fica arrancando o cabelo para entender como é que se deu esse processo caótico das moléculas, dos átomos, das estrelas, das galáxias, das temperaturas, da gravidade, de cada ponto do planeta. E eles martelam, e nós já estamos agora no ano de 2023. E eu pergunto, já entenderam? Mas entendeu o rebuliço que Deus faz? Quem entende? Eu estou sentindo Deus aqui nessa noite. Rebuliço, rebulitio. Bulitio vem do latim, que é o mesmo que ebulição. Sabe quando a água é colocada para ferver e ela começa a fazer bolhas e ela entra e em ebulição, aquilo é rebuliço. Você pode ver que quando a água está fervendo, por que faz o rebuliço? Porque aquele movimento das moléculas, quando você coloca a chaleira para esquentar a água, as moléculas da água estão tudo quietinho lá dentro. Molécula da água qual é? Qual é a molécula da água, irmão? H2O. Entendeu? É a molécula da água. Quando a água está em temperatura ambiente, a água da torneira, abriu lá a água da torneira, tá, temperatura ambiente.
a água está quietinha. Por que a água está quietinha? Porque ela está tudo organizadinha, uma do lado da outra, acomodadinha, assim, ó, uma do ladinho da outra, uma alinhadinha com a outra, tudo bonitinha. Aí você pega a chaleira e coloca ela no fogo. Bolicho. E por que re? Porque não é um movimento único, é um movimento que se repete. Então, quando a água começa a ferver, quando a água, você coloca a chaleira das águas com a molécula em temperatura, está tudo quietinha, tudo paradinha, tudo organizadinha. Aí você coloca ela no fogo, elas começam a se mexer. Por isso que começa a formar aquelas bolinhas pequenininhas e subir, quietinha. As bolinhas fazendo café. Eu faço café todo dia, eu fico vendo isso aqui. Eu fico vendo o rebuliço de Deus todo dia. Na chaleira lá da casa que eu moro, no apartamento. Coloco lá. Ela fica mexendo uma pro outro. Irmãos, eu acho que Deus gosta do rebuliço. Um crente carnal, esses sorveterianos que tem por aí não vai entender o que acontece no Pentecoste aqui dentro. Porque nós chegamos na igreja, nós estamos tudo quietinho um do lado do outro. Mas na hora que coloca fogo, na hora que coloca fogo, aí ninguém consegue ficar parado. Ninguém consegue ficar do mesmo jeito. Ninguém consegue ficar quieto no mesmo canto, não. Você chega lá no Princesa da Colina, naquele rancho de fogo lá, irmão, ali é o seguinte, a molécula chega quietinha, daqui a pouco você está aqui, daqui a pouco você está, oi, levanta a mão e dá glória. Sabe por quê? Porque começa o rebuliço de Deus. E eu vou falar para você, o rebuliço de Deus, vai num culto que tem rebuliço para você ver. Rebulicho. Você sai de lá, melhor ou pior? Melhor. Você sai mais crente. Você sai renovado. Você sai cheio de fé. Você sai querendo voltar. Por quê? Por causa do rebulicho. A água, por que faz aquelas bolhas? Porque o fogo está embaixo, não está? Da chaleira? Então, a água que está ali debaixo, direto com o fogo, esquenta mais rápido. E aqui esquenta mais rápido, vai e sobe, vai para cima. E aqui está mais fria, desce. É bolítico. Como é que a igreja nasceu aonde? No fogo. E a igreja caminha no fogo. E a igreja vai subir no fogo. E se fez o rebuliço. Não foi o profeta que fez o rebuliço. Não se engane, irmão. Não é o profeta que traz fogo para a igreja. Ah, vai vir o homem de Deus que faz, que acontece, não sei o que não. Vai fazer o rebuliço. Não, irmão. O profeta profetiza, mas o rebuliço se fez. É Deus que faz na hora dele. Não adianta eu fabricar um rebuliço aqui. É Ele que faz. Louvado seja Deus. Você está sentindo Deus aqui nessa noite? Louvado seja Deus. E aí na hora que está fazendo aquele rebuliço, sobe e depois desce. Porque o crente no fogo sobe. Aí quando sobe, ele fala, mas eu quero é descer de novo. Aleluia. Aí o crente vai e desce. Aí esquenta mais, aí sobe. Aí quando ele sobe, fala, mas é tão bom descer. Aleluia, glória a Deus. Entra no rebuliço de Deus, irmão. Agora, eu vou dizer uma coisa para você, vou te dar um conselho. Vou te dar um conselho. Se você for querer ficar entendendo o rebuliço de Deus, você não vai chegar em lugar algum. Solta o cabo da nau, vai. Você tem que soltar o cabo da nau. Deixa o barco correr. Você quer ser batizado com o Espírito Santo? Solta o cabo da nau. Vai dando glória. Não olha nem para a direita e nem para a esquerda. Não fica com onda. Vai para o fogo. Vem para o fogo e começa.
E você vai ver o que vai acontecer. Porque a coisa começa a movimentar, irmão. E é assim que ele vai restaurar. Louvado seja Deus. Olha só o que a Bíblia diz. Eu faço a luz e crio as trevas. Olha o que a Bíblia diz em Isaías 45:7. Eu faço a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Meu Deus do céu. Eu nunca entendi esse versículo. Não tem problema nenhum. Como é que pode? O povo faz um escândalo. O povo não aguenta a coisa, né? Tem um povo que é fraco de estômago. Não tem estômago para aguentar, para comer as coisas que Deus tem na Bíblia. Eles criam caso com a Bíblia. Porque a Bíblia diz assim, ó, olha só. Eu faço a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, absolutamente, faço todas as coisas. Aí tem gente que fala, ai meu Deus, Deus não é amor. Ai, eu estou quase desviando, meu Deus do céu. Como é que pode? Deve ter uma glosa. Deve ter um erro, não é possível. Como é que a Bíblia pode dizer que Deus se declara, eu crio o mal? Aí tem gente, a gente começa a estudar as coisas, fala assim, sabe o que é? Porque Israel na época tinha uma teologia fraca. Uma teologia assim, primitiva demais. E por isso eles atribuíam a Deus. Aí eu falo assim, mas pastor, até então eu achava que quem era o promotor do mal no mundo era o diabo. E agora o senhor vem com esse texto, vai confundir a minha cabeça. Porque como que Deus pode dizer, eu crio o mal? Não me interessa. Eu não quero saber. Eu sei que é o seguinte, tudo que tem no universo criado foi Ele que fez e ponto final. Mas isso aí não arranha a imagem do Deus de amor da Bíblia. Nem um pouco. Isso não diminui a reputação desse Deus. Você acha que Deus está preocupado em defender a reputação dele? Você acha que Deus está preocupado, no Isaías, não escreve isso não? Porque embora seja verdade, se o pessoal lá do século 21, os crentes Nutella lá do século 21, lá do ano de 2023, quando ler isso aqui, vai achar ruim comigo. Isso é ou não é, irmão? Para pensar para você ver. Eu faço a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço absolutamente tudo. Irmão, o que isso quer dizer? Eu não sei o que quer dizer, mas pensa comigo. Não tem nada que escapa do domínio de Deus. Inclusive, tem gente que pensa que Satanás mete a cara com Deus. Tem gente que pensa que Satanás tem uma disputa de forças equivalentes com Deus. E não tem. O demônio não tem força equivalente com Deus. Quando chega no final da história, na revelação do Apocalipse, e Satanás será preso por 1000 anos, Jesus nem se dá o luxo de ir pessoalmente prender o diabo. Deus não vai lá pessoalmente prender o diabo. Deus manda um anjo e manda amarrar ele e colocar ele, encapsular ele por 1000 anos. Um anjo, só um anjo, tá bom, vamos lá, não vou dar muita moral para você não. Não vou dar muita lambuja para você não, seu capiroto.
Não pega a beira com o nosso Deus, não. Aleluia. Macumba não pega a beira com você, não. Feitiço não pega a beira com você, não. Olho gordo, inveja não pega. Porque o poder do diabo não se equivale com o poder de Deus. Agora, ou você vem para dentro do rebuliço, ou você vai ficar, ai meu Deus, eu crio mal. Não, seu estômago não aguenta isso, não? Meu estômago aguenta isso, irmão. Meu estômago aguenta, suporta a soberania de Deus. Porque assim, o pessoal pensa assim, se Deus é todo poderoso, então por que Ele não resolve os problemas do mundo? Entendeu? Então se Deus é todo poderoso e Ele não resolve os problemas do mundo, então Deus não é bom. É assim, a lógica ateísta. A lógica ateísta. A correlação ateísta. Se Deus é todo poderoso e não resolve as crianças que morrem, os seres humanos que nascem com defeito, aquelas coisas todas, os problemas que tem, não, por que Deus deixa essas coisas? Então se Deus é todo poderoso e Ele não resolve os problemas do mundo, então é porque Ele não é tão bom, ou não é bom. E se Ele é bom, olha o que o ateu diz, se Ele é bom, então Ele não é poderoso, porque Ele não tem poder para resolver. Ele é bom como se fosse o velhinho, o Deus lá dos filmes. O velhinho, gente boa, mas também que não resolve nada, não tem poder para nada. Entendeu? É a lógica do ateu. E a lógica do ateu quer responsabilizar Deus. Porque o ateu, ele pensa assim, e se Ele é todo poderoso, então Ele não é bom. E o ateu não entende que o homem também tem uma responsabilidade na terra. Entendeu? Ele quer excluir. O ateu diz que Deus não serve para nada. Mas quando as coisas dão errado, ele quer colocar a culpa em Deus. Está vendo? Para o ateu, o mundo não quer Deus para nada. Não interfira aqui. Não pode falar de Deus na escola. Não pode falar. Não pode mais falar. Agora, estão proibindo, por lei, dizer Deus abençoe, a paz do Senhor, a paz de Deus, que Deus te ajude. Todas essas expressões cristãs estão sendo terminantemente proibidas nas escolas por força de lei. Mas na hora que um adolescente saca de uma faca, esfaqueia um professor na escola, aí lá vem o povo de plantão, os Nutella de plantão. Onde é que está Deus que deixa essas coisas acontecer? Vocês não querem Deus. Agora que acontece, vocês estão perguntando cadê Deus? Vocês são uns palhaços que não entendem de nada. Vocês estão me entendendo, amém, irmão? É duro. Mas eu tenho que falar as coisas aqui, irmão. A verdade é essa.